eu colocar ela aqui dentro da água. Onde você coloca? Eu não tô Vou colocar no meu braço. porque a minha mão pequenininha entra no buraco. Olha aí. Peraí. Muito louco, né? Ela vai... Quanto mais eu ia andando, mais eu ia andando. Quando eu voltei, Mas o pessoal de lá costumava ver muito isso também. Quando e agora me diz era corpo de tangerado lá. O pessoal viu lá. E quando dava, era eles vão assim para a casa de outra pessoa. Quando um senhor vinha andando de lá para cá, ele deu com uma pessoa tudo de branco lá no caminho. Aí ele pensava que era alguém que estava querendo espantar ele. Ele disse, poxa, tem um menino aqui com a filha dele é jabuti. O jabuti está querendo me assustar. Aí, quando chega lá dentro, chegou perto. Quando ele foi se aproximando, tá vendo que eu não tô te vendo? Ele falou, correu, mano. Você pedou lá dentro d'água, chipi. Eu fazia que era o boto que estava lá. A forma de lidar com a gente não é igual a qualquer pessoa. É alguma coisa. Você tem que ter uma personalidade. Tem, claro que tem espírito, a gente não está vendo, mas ele está vendo a gente, né? Aí um senhor estava dormindo. Os curumim costumavam pedrar pedra no boto, pedrar o dia todinho. Quando foi de noite, o velho foi dormir, é o velho Joaquim, ele sabe quem é. Cima dele, né? Era que minha irmãzinha, e nós tínhamos a casa lá. Quando deu essa hora, os cachorros viram. Cachorro, ele sabe, os cachorros da comunidade, tudo latindo. Eu acordei meu marido, né? Ele estava lá dormindo. Eu disse, filho, os cachorros estão latindo. O que está acontecendo? Isso, aí os pessoal estão. Audição também. E já era noite, já tarde da noite. Aí o Wilson levantou, os cachorros estão latindo. Aí vai o Cisito, com o pai dele aqui, e dizem assim. E olhou em cima da minha ponte. E aí, já é aquele homem que está em cima da ponte da mata. Aí o Zito pegou a lanterna, foi no rumo de lá. Chegou lá e disse que era o boto que estava espichado. E é um espírito, né? Que espírito, sai A lua, que para muitos antigos é a Amazônia caudalosa de água, e na verdade o choro da lua, ela é a mãe que move as águas, ela é a força de atração das águas. Todas as águas da terra é movida pela lua, as águas do nosso corpo é movida pela lua.
Então ela é a força da fertilidade. Todos os peixes, as tartarugas, os jabutis e o próprio ser humano tem a fertilidade de gerar novas vidas guiada pela lua. É a lua quem conduz essa fertilidade. Então esse lugar aqui sagrado, espelho da lua, é para a Amazônia o centro dessa força, o centro espiritual, o centro energético, o centro do passado das civilizações antigas, né, dos grandes sabedores, dessa força que a lua exerce sobre toda a terra. E aqui o espelho da lua está aqui para preservar isso, para mostrar isso, essa sensibilidade para a humanidade voltar a ter, inclusive, essa sensibilidade. De que tudo que passa no nosso corpo de água, de fertilidade, tudo que passa no corpo da terra, de água e de fertilidade, de geração de vidas e mais vidas, né, é a lua quem traz essa força. E o Muiraquitã, os sapios, o Muiraquitã, né, mais do que somente o símbolo dessa fertilidade, porque é o sapinho, o primeiro animal que está ligado à água, assim como o peixe que vem para a terra, então ele é o símbolo dessa fertilidade. Ele é mais do que isso, aquilo que o nosso mestre colocou, dessa força da terra. É Francisco Feijó de Brito. Pronto. O senhor vive aqui há quantos anos? 45 anos. 45 anos, aqui no Espelho da Lua. Só aqui. Elas encontravam isso. Ou aqui. Aqui nessa beira aqui nós estamos, Muiraquitã. O senhor tem alguma de barro, alguma que a gente possa fazer? Só para fotografar? Tem só as coisas de barro. Para fotografar só assim, né? Tem uma cavaladeira lá. Vídeo gosta de desenhar o espiral, né? Mas existe esse negócio de sereia, eu nunca vi, tem muitas fotos. Mas ela Não é existe. assim, eu nunca vi o rabo eu como pessoa física. Mas uma vez eu fui no mar, na intenção de botar flor, botar coisa assim. E me veio sabe, uma coisa branca, assim, uma ilha branca, assim, me tomou conta de mim todinho, assim. Eu senti, eu fiquei até um pouco com medo de me levar, entendeu? De eu ia me levar. Então existe. Agora, como aproveita essas coisas de forças da natureza, da natureza, não é essa coisa. Não é, eles não é qualquer um que eles. É somente quem tem o orixá, que vem da coisa da família, que recebe, é que frequenta lá e fica lá. Então não é assim, qualquer um quer chegar e fazer alguma coisa. Lá na Bahia, que tem coco, né? Tem muito pouco. Cocoar na beirada, né? Aí se botava lá a tocar, a cantar embaixo do coqueiro, aí se representava a moça, aquela dita sereia. Ela se chegava para ditar pro cara. O cara acompanhar, né? Com pouco tempo o cara tá. Era música. Era música. Então existia isso. E também o cara que. As águas é que tem a força da música, né? Que trazia.
sou filha de Nídia Maria Santo, que é neta de mãe, filha de mestre Didi primeiro, né, o pai, que é um sacerdote, somos sacerdote do culto de Baba Egum, que é filho de mãe senhora, que é sobrinha neta de Anaçocá. Então, a nossa linhagem familiar vem lá da África, da família Axipá. Então, nasço aqui no Liaxau-Pafanjá, né, onde a gente faz essa caminhada junto, porque minha tataravó, por ser Marcelina, uma Yalorixá, e que funda o culto dos orixás Queto no Brasil, que é o Liaxé e Anaçocá. E de lá minha bisavó vem para o Liaxau-Pafanjá, vai primeiro para Barroquinha, onde é iniciado com mãe Aninha, e vem para o Liaxau-Pafanjá e passa a sua vida praticamente toda aqui na construção desse terreiro junto de mãe Aninha. Então, minha avó, mãe senhora, tem uma importância, uma ligação muito grande na nossa estrutura familiar, porque a gente não conhece a Anaçocá, a gente conhece e segue o legado dessa senhora, dessa mãe de santo. Então, mãe senhora era uma mulher de Oxum, e como uma mulher de Oxum, a gente sabia dosar as coisas, assim, aquele empoderamento, né? Então, aí ela amava Xangô. Então a gente passa a viver dentro do Liaxau-Pafanjá. Meu avô ganha o mundo como artista, fazendo a arte da palha, e que também traz isso dentro da nossa trajetória, né, de pessoas dentro do terreiro, porque por ele ter vivido com mãe Aninha aqui e ouvido mãe Aninha falar da importância da educação, sabe, da arte, ele junto com a mãe Estela e com as outras cria escola. A escola, a minha comunidade, dá a possibilidade de a gente ter a ligação com a arte. Então, quando eu começo a tomar tempo da minha vida, eu já estou envolvida, não só com o lado religioso, mas com a arte em si. E esse legado da arte vem exatamente quando a gente começa a entender um pouco dessa importância, né? Com o Oxum, com a criação do tecido, com a ligação do tecido com a nossa ancestralidade, com a nossa energia. Então, quando a gente começa a entender o tecido, que o tecido tem uma importância na vida do ser humano, né? Quando começa a entender a história do tecido na África, quando a criança nasce, que recebe seu primeiro tecido, ela é enrolada, né? E quando ela é batizada, que ela recebe o seu tecido, também o seu pano, ao se casar. Então aquele pano narra a história desse indivíduo na Terra. E quando ele morre, ele é enrolado desse tecido. Então, dentro da cultura africana, o tecido tem essa ligação ancestral. Então, quando os nossos vêm escravizados para o Brasil, eles trazem isso fortemente na sua raiz cultural. E é passado dentro dos terreiros exatamente isso, a importância desse tecido, não só dentro da hierarquia, mas a ligação ancestral, a energia que esse tecido traz. E Oxum foi a idealizadora do tecido para aflorar a beleza, aflorar essa energia que existe dentro da gente, o empoderamento dessas mulheres que foi retirada da sua terra natal e que quando ela se colocava com esse pano, ela se empoderava, ela se sentia mais forte, ela se sentia mais bonita, ela se sentia mais capaz, ela se tornava uma verdadeira guerreira, como o Oxum sempre foi, né? Então, dentro do terreiro, ele ganha um outro sentido, um sentido dentro da hierarquia. O pano é usado no candomblé para as pessoas que têm 7 anos de obrigação. Então, é um processo também evolutivo, mas um processo que é necessário, sabe? Que como a gente vai crescendo, é igual a fase da vida, né? Criança, adolescente, adulto, tem um lado familiar. Então, você quando começa a entender a sua função dentro desse espaço terreiro, espaço casa, espaço útero, porque é onde a gente nasce, renascemos novamente, né, dentro desse espaço. Então, aos 7 anos de obrigação, a mulher passa a utilizar esse tecido, que é jogado ou no ombro ou nos peitos. Quando colocamos o pano da costa no peito, simboliza exatamente isso, a proteção, né? A proteção do útero, o abraçar maternal, o fortalecimento da sua ancestralidade, a capacidade de você dizer, você não está só, você está acompanhado por milhões de mulheres que já foram, mas que está aqui presente
assim, tramados nesses fios do pano. E quando esses panos ainda são feitos dentro do espaço sagrado terreiro, ele ganha uma intensidade energética, sabe? Que fortalece a gente cada vez mais. Então, quando a gente pensa nessa preservação, que Mãe Stella criou essa casa em 86, ela pensa nesse processo de não deixar morrer a técnica, mas também a importância desse empoderamento feminino. Então, em 2002, ela constrói essa casa para a gente estar dando aula, para a gente estar falando do tecido, para a gente estar falando das técnicas, a gente estar falando da nossa história como preservadores de cultura, de tradição, de memória, de resgate. Então, a Casa do Alacá hoje existe nessa função também, não só para trazermos de volta esse florescer dessa energia de Oxum, esse empoderamento feminino, mas também esse resgate de uma técnica que está se perdendo na África, mas que dentro dos espaços religiosos, dentro de alguns espaços em Salvador, ainda está se preservando e se mantendo. Então, a técnica do tecer, ela faz isso, ela faz essa liga, essa junção, essa união do passado, do presente e resguardando um futuro, sabe? Salvaguardando um saber ancestral, que é o saber do pano tecido pelas mulheres. Ora iê, iê, oh, mamãe Oxum. Ora iê, iê, oh, rainha das águas. Ora iê, iê, oh, mamãe Oxum. Ora iê, iê, oh, rainha das águas. Água doce corre, vem nos abençoar. Doce mãe dourada, rainha do luar. Teu espelho brilha, teu ouro reluz, tua força guia, teu amor conduz, mamãe Oxum. Ora iê, iê, oh, mamãe Oxum. Ora iê, iê, oh, tuas águas cantam, teu ouro é luz, mamãe Oxum. Ora iê, iê, oh, no balanço d'água venha prosperar, na cachoeira santa vem nos renovar. És a mãe da vida, és a mãe do amor, és a flor dourada que afasta a dor, mamãe.